Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis que existem. Como a vida, com toda a sua complexidade, é construída a partir de um código super simples. Vamos juntos desvendar como as instruções que estão lá no nosso DNA se transformam em tudo que a gente é. E a grande pergunta que guia nossa conversa é exatamente essa. Como é que a informação guardada no DNA é lida e transformada em proteínas, que são as verdadeiras operárias do nosso corpo? Esse é o mistério que vamos decifrar hoje, passo a passo. Ok, vamos começar do começo. Para entender o processo, primeiro a gente precisa saber onde toda essa informação está. Pense no DNA como se fosse a planta baixa, o projeto mestre de todos os seres vivos. E ele fica guardado num lugar bem seguro, lá no coração das nossas células. E a escala disso é algo impressionante. É uma molécula gigantesca, muito longa, mas que é compactada de um jeito super eficiente para caber dentro da célula. E ali, nesse fiozinho enrolado, estão todas as instruções para construir e fazer um organismo inteiro funcionar. É literalmente o livro de receitas da vida. Certo. Mas do que é feito esse projeto? Para a gente entender como ele funciona, vamos desmontar o DNA e olhar para as suas peças mais básicas. No fim das contas, tudo se resume a uma pecinha fundamental chamada nucleotídeo. Essa estrutura, que tem 3 partes, se repete bilhões e bilhões de vezes para formar a molécula de DNA inteira. E aqui a gente consegue ver bem essas 3 partes. Tem o grupo fosfato, o açúcar, que no caso é a desoxirribose, e a base nitrogenada. E é essa terceira parte, a base, que guarda todo o segredo do código genético. E olha só que incrível, o alfabeto da vida tem só 4 letras. A, G, C e T. É a sequência dessas 4 bases que escreve todo o código. Cada instrução, cada característica, tudo está escrito usando apenas essas 4 letrinhas. E a genialidade do sistema está aqui. Essas letras não se encaixam de qualquer jeito. Existe uma regra de ouro. A sempre se conecta com T e C sempre se conecta com G. É essa regrinha que dá ao DNA aquela famosa forma de dupla hélice e, mais importante ainda, permite que ele seja copiado com uma precisão absurda. Beleza. Já conhecemos o projeto, o DNA. Mas como ele é usado na prática? Isso nos leva a um princípio fundamental da biologia conhecido como dogma central. Foi o Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, que organizou essa ideia. Ele descreveu um fluxo de informação que só vai em uma direção. A informação sai do DNA, vai para o RNA e finalmente chega na proteína. É uma via de mão única, a informação não volta. E esse fluxo acontece em 3 grandes etapas. Primeiro, a replicação, que garante que o código possa ser copiado. Depois, a transcrição, que cria uma cópia de trabalho de uma parte do código. E, por fim, a tradução, que usa essa cópia para construir o produto final. Esse esquema dá uma visão geral de toda a jornada. A gente vê o DNA, lá no núcleo, sendo copiado ou então sendo transcrito numa molécula de RNA mensageiro. Esse RNA sai do núcleo e é lido para montar uma proteína. Agora vamos olhar cada etapa de perto. Ok, vamos seguir o fluxo. A primeira parte da jornada é entender como a célula acessa a informação lá no projeto original e cria uma cópia para poder trabalhar. A replicação é basicamente o copiar e colar do DNA. É o processo que garante que, quando uma célula do nosso corpo se divide, as 2 novas células recebam uma cópia idêntica do manual de instruções genético completo. Já a transcrição é um pouco diferente. A célula não precisa copiar o livro de receitas inteiro toda hora. Em vez disso, ela faz uma xerox só da receita que precisa usar naquele momento, ou seja, de um gene específico. Essa cópia temporária é o RNA mensageiro, o famoso mRNA. É um processo muito dinâmico. A dupla hélice do DNA se abre só um pouquinho, como um zíper, bem no local do gene que precisa ser lido. E aí, uma fita de mRNA é montada ali usando uma das fitas do DNA como molde. Assim que a cópia fica pronta, o zíper se fecha e o DNA volta ao normal. Certo, com a receita em mãos, a molécula de mRNA tem uma missão. Ela sai do escritório seguro, que é o núcleo, e viaja para o chão de fábrica da célula, onde a ação realmente acontece. E é aqui que a gente chega na fase da construção, a tradução. A maquinaria da célula, chamada de ribossomo, funciona como uma linha de montagem. Ela pega a mensagem do mRNA e literalmente traduz a linguagem do código genético para a linguagem das proteínas. Mas tem um detalhe fundamental. O ribossomo não lê a mensagem letra por letra. Ele lê em bloquinhos de 3 letras. E cada um desses trios de letras tem um nome, códon. Funciona assim.
Cada códon, aquele trio de letras, corresponde a um aminoácido específico, que é o tijolinho que constrói as proteínas. O ribossomo vai deslizando pela fita de mRNA, lendo códon por códon e vai encaixando o aminoácido certo na corrente que está sendo formada. E depois que a corrente de aminoácidos está toda montada, o trabalho não acabou. Ela se dobra e se ennovela de uma maneira super específica, criando uma forma tridimensional única. E aqui está o segredo. É essa forma que vai definir qual é a função da proteína. A forma é tudo. E por que tudo isso importa tanto? Porque as proteínas fazem basicamente tudo. Elas dão estrutura para o nosso corpo, como o colágeno, elas aceleram reações químicas, como as enzimas, elas transportam coisas, enviam sinais, elas são as pequenas máquinas que mantêm a gente vivo. E com isso a gente fecha o ciclo. Saímos de um código super simples, com só 4 letras guardado lá no DNA, e chegamos na maquinaria complexa e diversificada das proteínas, que fazem a vida acontecer. É um sistema de uma elegância impressionante, não acha? Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se esse processo é tão preciso, o que acontece quando aparece um erro de digitação no código? Um pequeno erro pode ter consequências gigantes, causando doenças, mas também é por causa desses erros que existe a evolução. Mas isso já é assunto para outra conversa.